E nós vamos trazer um assunto muito extraordinário aqui. Você sabia que o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei que obriga a inclusão dos autistas no censo demográfico do ano 2020? Pois é, mas qual que é a importância dessa iniciativa? E é sobre isso que a gente vai falar agora com a terapeuta ocupacional Ana Amélia Cardoso. Bom dia! Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Tudo bem, Ana? Bom dia. Como vai? Tudo certinho? Graças a Deus, tudo bem. Já está aí servido, um cafezinho, um suquinho, Sim, tudo ok? Tudo ok. Ana, a gente conhecer o mundo dos autistas, isso é muito importante até para saber o que há de se fazer sobre políticas públicas, a questão da inclusão mesmo do espectro autista, assim, dentro da absorção no contexto curricular escolar. Tudo isso são os benefícios dessa inclusão, não é? Infelizmente, até hoje a gente não tem dados oficiais do número de autistas que a gente tem no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa bastante recente, publicada em 2018, aponta que 1 a cada 59 crianças tem transtorno do espectro do autismo. Então, se a gente for pensar num contexto escolar aí, em cada 2 turmas de escola, uma teria um autista. Isso. Se a gente fosse pensar, se eles estivessem inclusos nessa realidade. E esse número, né, a gente saber não só a quantidade, mas onde estão esses autistas, qual que é a realidade socioeconômica deles, porque no censo a gente consegue ter acesso a todas essas informações. Isso que eu ia perguntar, a nível de informação pra gente, que às vezes a gente é tão leigo a respeito de assuntos tão importantes, o que essa ascensão significa para a sociedade? A nível de conscientização social, o que vai trazer de positivo pra gente? De positivo para nós, eu acho que a principal coisa é conseguir mostrar para o Brasil, para o mundo, o quanto que as pessoas são diversas. Porque o autismo, ele não é um transtorno que tem características, às vezes, físicas, né? Como uma criança, às vezes, com síndrome de Down, que a gente olha e reconhece. E o autismo, a criança, geralmente, ela tem a aparência física de uma criança com desenvolvimento típico, mas tem um transtorno de neurodesenvolvimento. E eu acho que essa inclusão no censo vai possibilitar que a gente veja o mundo como um lugar mais diverso. Que não é porque eu não tenho uma diferença visual que eu não sou diferente. Todos nós somos diferentes. A questão é que no autismo as diferenças são um pouco mais acentuadas do que a maioria das pessoas. E não são diferenças físicas, né? Não. São aí... Geralmente são diferenças comportamentais, né? O autista, ele tem dificuldade de comunicação, de interação social. Muitas vezes tem padrões repetitivos de comportamento ou muito rígidos, né? Querem fazer tudo sempre do mesmo jeitinho. Às vezes tem algumas manias. Mania todos nós temos, mas como eu disse, na maioria das vezes, com o autista é mais intenso isso. Mais acentuado, né? Então, são às vezes manias que prejudicam o desempenho dele na escola, que vão prejudicar às vezes a inserção no mercado de trabalho. Mas e aí por isso é importante a gente saber quem são essas pessoas no Brasil. Claro. É meio que dá também, assim, um cara e dar nome, assim, a essas pessoas para poderem serem vistas também, para não se tornarem um público invisível, né, Ana? Sim. Por exemplo, eu me lembro que, não sei precisar aí, talvez uns 20 anos, talvez para mais, teve um filme que eu acho que foi o que primeiro startou essa ideia desse olhar mais cuidadoso, criterioso para o autismo, que foi o Rayman, um filme, né, com Dustin Hoffman. Cruise, né? e o Dustin Não é Hoffman. isso? Ali, eu acho que foi o primeiro que todo mundo começou, olha, que é isso. E ali era talvez num dos graus aí do autismo, né? Mais acentuado, assim, onde ele ali apresentava isso. E hoje não, a gente vê que o espectro autista, ele tem vários níveis, graus e atinge uma camada grande, né? Da população. É importante para levantar essa bandeira para poder chegar, né? Isso. Ver, saber quem é, o que fazer, como fazer. De acordo com os novos sistemas de classificação, né, publicados em 2013 no DSM-5,
a gente pode ter 3 níveis de 3 graus de autismo. O leve, o moderado e o severo. E isso depende, né? A classificação depende da quantidade de suporte que essa pessoa precisa de outras pessoas. Então, quanto menos auxílio essa pessoa precisa no dia a dia, mais leve ela é. Né? Então, pegando o exemplo do filme, eu acredito que ele estaria ali no moderado, porque assim, algumas coisas ele dava conta de resolver sozinho. E muitas coisas ele precisava sempre de alguém ali por perto. Por exemplo, algo que a gente vai aprendendo, a informação nos é trazida, por exemplo, Lionel Messi, simplesmente um ET no futebol. O cara, ele incorre nessa condição aí do espectro autista, né, com síndrome de Asperger. Olha. Né? Hoje em dia não se usa mais a nomenclatura síndrome de Asperger, foi todo mundo englobado como transtorno do espectro do autismo. Mas geralmente as pessoas com síndrome de Asperger caem na classificação de leves, porque são pessoas que muitas vezes, por terem uma inteligência às vezes até acima da média, eles dão conta de compensar essas dificuldades. E se focam, por exemplo, se fecham numa coisa só e a capacidade de concentração de se fechar naquilo ali, que é no caso do Messi, ali o futebol, né? O nome técnico disso é hiperfoco. Genial. Hiperfoco. Eles dão conta, né, de estudar muito determinada área. No caso do Messi, ele estuda muito o futebol e estuda a si mesmo no futebol. Eu já li uma notícia uma vez falando que ele assiste ele mesmo, quando ele erra alguma coisa, ele assiste nem sei quantas vezes para tentar descobrir o que ele errou. Então, eles têm mesmo, os autistas de modo geral têm capacidade de ter um foco mais acentuado em determinados assuntos. E aí, por isso é importante a gente conhecer essa população. Sim, claro. Porque às vezes na escola, se a gente souber aproveitar o principal interesse desse indivíduo, dessa criança, ele vai desenvolver outras áreas. Por exemplo, a gente quer ensinar uma criança a ler. Uma criança que tem um hiperfoco em super-heróis. Se eu ficar ensinando a ler lá naquelas cartilhas tradicionais de Ivo viu a uva, aquelas coisas todas lá, não vai entender, ele não vai interessar. Mas se eu colocar o super-homem, ou o Thor, ou algum super-herói, que é o que interessa para ele vai dar conta de acompanhar. Muito legal. Então a gente precisa conhecer as especificidades das pessoas. Até porque a gente vê nesse tempo, assim, de falando sobre inclusão, nós aí entendemos que, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muita gente, em escola pública, em escola particular, né, as escolas ainda não sabem lidar com esse tipo de transtorno, que a gente pode dizer, ou podemos assim afirmar leigamente falando, é mais comum do que o autismo. Imagine o autismo que não tem um número, não tem, assim, vamos dizer, um desenho demográfico. Então, é um alcance, né? E quem um daqueles que levantou essa bandeira aí foi aquele apresentador de televisão, Marcos Mion, né, por causa do filho. E quando você pega uma rede social e você vê o carinho dele com o filho, ali você vê que isso pode ser levado para muitas outras pessoas que estão simplesmente perdidas, né, Ana? Isso. Pais e mães estão perdidos também quanto a isso, né? Então quando a gente tem o reconhecimento dessa população, né, no Brasil, a gente tem condições de elaborar políticas públicas que vão atender melhor não só as crianças, mas as famílias também. Né? Eu acho que por isso que ele lutou tanto e é até interessante, né, a influência que ele tem por ser um artista famoso e tal, porque ele usar isso a favor de uma causa é muito interessante. Porque a gente vai conseguir, sabendo, como eu disse, quem são os autistas, não só quantos são, mas quem são. Sim, quem são eles. Porque esse menino, o filho do Marcos Mion, é uma criança com uma condição socioeconômica muito boa. Então, ele deve ter acesso aos melhores tratamentos. Mas exatamente Mas e aquela criança que está lá numa comunidade que às vezes a mãe não tem nem o diagnóstico certo? Pois é, mas já existem políticas públicas que estão atendendo? Porque você falou assim, existem níveis diferentes. E para cada nível, um cuidado específico diferente. Agora, existe já algum tipo de política pública atendendo famílias, atendendo
essas pessoas? Como que é isso hoje? Então, assim, no papel tem muita coisa. Tem algumas leis, tem a criança, a pessoa com autismo, ela está incluída na Lei Brasileira de Inclusão, que foi publicada em 2015. E aí é considerada a pessoa com autismo, é considerada uma pessoa com deficiência. Então, todos os aspectos que estão naquela lei valem para a pessoa com autismo também. Tem, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma lei específica para crianças, para pessoas com autismo. Mas o que a gente vê, às vezes, é que na prática nem sempre aquilo acontece. Nem sempre aquilo acontece do jeito que tinha que ser. Né? Tanto que eu e uma colega professora da UFMG também criamos um programa de atenção interdisciplinar ao autismo, que é o PRAIA. E aí, com o objetivo de informar as famílias. A gente promove palestras, promove eventos, porque muitas famílias não sabem os direitos que ela tem. Então, assim, a lei está lá no papel, mas aquela família não conhece, ela não sabe qual que é o melhor tratamento, não sabe qual que é a melhor opção para aquela criança naquele determinado grau, com aquela idade. Mas com a instrução certa. Isso. Por exemplo, vocês vão lá e instruem a família. Elas recebendo essa conscientização dos direitos que eles têm, eles conseguem acessar esses direitos que são até então prometidos aí? Ter esse suporte aí? Algumas famílias conseguem. Mas, como eu disse, é importante a gente conhecer, inclusive o nível socioeconômico, porque geralmente as crianças com um nível socioeconômico mais baixo têm mais dificuldade, porque as famílias, às vezes, não têm instrução, nem instrução formal escolar, assim. Né? As mães não sabem nem o básico do dia a dia, de leis assim, gerais, nem as específicas para o autismo, não. Estou dizendo assim, ela não sabe às vezes nem dos direitos dela. Né? Eu brinco que na escola a gente devia aprender, por exemplo, como que o SUS funciona. Lógico. Por quê? Porque as mães às vezes não sabem onde que ela tem que procurar primeiro. Aí seria um upgrade aí da educação moral e cívica que nós tivemos lá atrás, né? Isso. O SPB, né? Tinha também Organização Social e Política. Isso. Mas dá para falar disso em geografia, em história, porque eu acho que a gente tinha que aprender como que funciona o SUS. Né? Aposto que se a gente sair aqui na rua e começar a perguntar para as pessoas, olha, se você estiver sentindo tal coisa, para onde que você tem que ir? Tem muita gente que vai para a UPA com casos que poderiam ser resolvidos na unidade básica de saúde. Então, né, tem coisas muito básicas que as pessoas ainda não sabem. Sim. Agora, Ana, quando a gente fala também sobre o autismo, e o foco aqui da conversa é o autismo, é como que também é um descortinar, como aconteceu com a síndrome de Down também, que ainda hoje também ainda fica meio assim obscura, para muita gente é quase com uma sentença de morte ainda para muita gente, não é assim? Eu acho que é porque nós temos a tendência, nós seres humanos de modo geral, de enxergar essas pessoas a partir das dificuldades delas. Seja a síndrome de Down, seja o autismo, seja a paralisia cerebral. E eu não sei se é porque eu sou terapeuta ocupacional, né? E aí a gente tem a tendência de ver o lado positivo. Eu já sou o contrário, eu já tento enxergar onde que está a potencialidade daquela pessoa. Então, é fácil, não é não. Mas todo mundo tem algum ponto forte. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.